Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu Imperial, que fica no Rio de Janeiro, no centro histórico da cidade de Petrópolis. Petrópolis é uma importante cidade turística do Rio. Foi fundada por iniciativa de Dom Pedro II, sendo seu nome uma homenagem ao imperador. O museu está instalado no Palácio de Verão de Dom Pedro II e possui o maior acervo do país relativo ao Império Brasileiro. São mais de 300 mil itens museológicos, arquivísticos e bibliográficos que estão à disposição de pesquisadores e do público em geral. Eu diria que o Museu Imperial tem uma espécie de encantamento, né? Ele provoca um encantamento nas pessoas. Existe entre os brasileiros aquela expectativa de conhecer a casa do rei, como vivia o imperador, a família imperial. E o Museu Imperial pertence a todos os brasileiros, sim. Mas tem alguns brasileiros que se consideram, digamos assim, mais proprietários ainda do Museu Imperial, que são os petropolitanos, porque existe uma ligação, eu diria que umbilical, entre o Museu Imperial e Petrópolis. Tudo começou em 1830, quando Dom Pedro I, encantado com o clima fresco da região serrana do Rio, comprou a fazenda do Córrego Seco, com planos de construir um palácio no lugar. A vida tomou outro rumo e o sonho só se concretizou nas mãos de Dom Pedro II, que fez dali a sua residência favorita de verão. Imigrantes europeus, principalmente alemães, foram incumbidos de levantar a cidade de Petrópolis, construir o palácio e colonizar a região. Anos depois, com a proclamação da República em 1889, a família imperial foi exilada na Europa. A princesa Isabel, única herdeira, alugou o Palácio de Petrópolis para o educandário Notre-Dame de Sion. Mais tarde, veio o Colégio São Vicente de Paulo e foi um aluno apaixonado por história que teve a iniciativa de transformar o prédio em um museu histórico. O presidente Getúlio Vargas, em 1940, criou o Museu Imperial. Gostaria de convidar a todos para adentrar na casa de Dom Pedro II, mas sem antes calçar as pantufas. As pantufas já viraram referência até no New York Times, exatamente como um elemento fundamental para a proteção do piso. O piso original, esse aqui, por exemplo, foi instalado ainda na década de 1850. Mas tem uma outra função das pantufas, que é exatamente controlar o fluxo de visitação. Eles só permitem a entrada de até 300 pessoas por vez. Deixa eu garantir a minha pantufa rápido. Gostaria de convidar a todos para visitarem o Museu Imperial. Agora a casa é nossa. Fiquem à vontade. Começamos a nossa visita no Museu Imperial. Estamos na primeira sala, que nós denominamos de Sala dos Diplomatas. Local que o imperador recebia exatamente os diplomatas, os senadores, os chefes de província, para então aqui fazer o que não era muito do seu agrado, que era fazer a política. É um palácio de verão, por isso não é um palácio muito rico. Obviamente, se prestarmos atenção no mobiliário, na sala, nos lustres, na tapeçaria, é bem diferente para a época e tem sua riqueza, o seu luxo, ainda que o imperador é uma pessoa bem simples. Dom João VI, avô do morador desta casa, avô de Dom Pedro II, e quem traz a corte para o Brasil, obviamente deixando aqui o seu filho Pedro I, que mais tarde funda o Império Brasileiro. Eu convido vocês a passarmos para outra sala, para podermos termos uma ideia do que seria esse período do Império no Brasil. Entrando na sala de jantar, a começar pelo lustre, que é o que chama a atenção quando entramos na sala. Quando notamos que a mesa, a refeição é tão detalhista, tão rica, há uma importância tão grande que
cada prato tem uma imagem ao seu fundo. Como um outro móvel que destacamos, que é o etagère, que é um móvel que praticamente desapareceu do mobiliário dos dias de hoje, principalmente em sala de jantar, e a riqueza com que ele é trabalhado. Esta era a sala onde a família recebia seus convidados para pequenos bailes e saraus. Um violino ofertado a Dom Pedro II pelo próprio Mendelssohn, um violinista que mandou confeccionar com as armas do Império, especificamente para o imperador Pedro II. Uma das obras mais conhecidas de Mendelssohn é O Sonho de uma Noite de Verão, que inclui a famosa Marcha Nupcial. O grande destaque nessa sala de música e baile é essa peça, que é uma espineta confeccionada por Matthias Bosting em 1789. E é o único exemplar que se tem notícia que sobreviveu, feito pelo Matthias Bosting. É uma peça que provavelmente tenha vindo com a família real. Esse era o gabinete de trabalho de Dom Pedro Augusto, neto mais velho de Dom Pedro II. Como a princesa Isabel custou a ter filhos, ele durante muito tempo foi considerado o herdeiro da coroa. Conta a história que ele acreditava tanto nisso que, quando veio a proclamação da República, teria surtado e continuado a acreditar que um dia ainda botaria a coroa de rei. E é uma saleta de trabalho, novamente com móveis ricamente detalhados, as patas, que é muito utilizado no século XIX, e as armas do Império. Pela primeira vez a gente dá um destaque às armas do Império do Brasil, que é feito em miolo de sabugo de milho. O Museu Imperial, em 1940, data de sua criação, recebeu, por transferência do presidente Getúlio Vargas, um dos 4 tronos que pertencia ao Império Brasileiro, a Dom Pedro II. Um deles foi transferido para o Museu Imperial. A Sala do Trono é fictícia, não existia na época do Paço de Petrópolis. Vamos conhecer agora o arquivo histórico do museu, que abrange períodos do século XIII ao XXI. Seu acervo está dividido em 3 categorias: documentação textual, iconográfica e cartográfica. Essa documentação vem para o museu através de doações, legados, transferências, compras, comodatos. E tudo está disponível para o público fazer pesquisas. Quem quiser também pode usar a internet. Neste prédio anexo ao palácio fica a Sala das Viaturas. Ela guarda exemplos de meios de transportes dos séculos XVIII e XIX, como, por exemplo, essas cadeirinhas de arruar. Carregadas por homens, elas serviam para pequenos passeios. Essa é a berlinda de aparato, usada por Dom Pedro II. Aqui ao lado fica a locomotiva que fez a última viagem da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, um prolongamento da primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Petrópolis. Ela ia de Magé, região metropolitana do Rio, para Petrópolis. Serviu de meio de transporte para Dom Pedro II durante o final do Império e encerrou suas atividades em 1965. Os jardins do museu também valem uma visita. Aqui existem árvores centenárias e é super tranquilo para relaxar.
E olha quem nós encontramos aqui. Ele é um legítimo sangue azul. Eu sou descendente de Dom Pedro II, né? Ele era meu trisavô, a princesa Isabel é minha bisavó, né? E a minha família foi exilada durante 30 anos daqui do Brasil, né? Quando caiu o exílio, a minha família logo voltou para o Brasil, né? Meu avô se estabeleceu logo em Petrópolis, veio na casa aqui perto, né? E meu irmão foi a primeira geração que nasceu aqui no Brasil da minha família, né? Eu acho que a preservação de um bem histórico, de um bem natural, é uma obrigação nossa até para a gente lembrar o passado e para a gente poder aprender com o passado alguma coisa para o futuro. No próximo bloco, vamos conhecer a biblioteca do Museu Imperial, que possui 50 mil títulos, entre eles mais de 8 mil obras raras. Fica aí que eu já volto. Voltamos a Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para continuar nossa visita ao Museu Imperial, que guarda a memória do Império Brasileiro, principalmente do Segundo Reinado. O palácio onde fica o museu foi construído para realizar um sonho antigo da família imperial, que era ter uma casa de verão fora da cidade do Rio de Janeiro, onde sofriam muito com o calor. O sonho só foi concretizado no reinado de Dom Pedro II, que utilizou a casa com sua família até a proclamação da República. Dom Pedro II ele tinha assim, uma urgência de que a obra fosse concluída. Então, durante a sua construção, ele acompanhou de perto todos os movimentos de obra e se hospedava na humilde casa da fazenda que aqui existia. A arquitetura teve influência neoclássica e trabalharam aqui 4 superintendentes, 4 engenheiros. Um outro aspecto importante a mencionar na arquitetura do Palácio de Petrópolis é em relação ao tratamento que se deu às paredes, que é a técnica da escaiola, uma técnica interessante que era utilizado o gesso com uma cola e a massa ainda fresca era aplicado o pigmento com um instrumento metálico, sugerindo veios de pedra. Então é um falso mármore. Vamos entrar para continuar nossa visita? Que tal começar pelo gabinete de Dom Pedro II? Por aqui. Nessa sala é onde o imperador deixa de ser imperador e passa a ser Pedro de Alcântara, o cidadão que gosta de estudar, de ler, de pesquisar, enfim, de observar as estrelas. Para se termos uma ideia do conhecimento do imperador e de sua curiosidade com os adventos da época, numa exposição universal em que ele vai a Filadélfia, ele está na Filadélfia com a imperatriz, Dona Teresa Cristina, numa dos estantes da Feira Universal, ele passa e vê o experimento do então desconhecido Grão-Bel. Procura saber do que se trata, Grão-Bel conta para ele, mostra, ele experimenta, quando ele declama, isto fala. E mais tarde, um telefone desse é instalado no Paço da Cidade, fazendo a linha Paço da Cidade, Palácio de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A Exposição Universal de 1876 na Filadélfia foi a primeira no país e aconteceu em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. Junto com o telefone de Graham Bell estavam a máquina de escrever da Remington Rand, um equipamento trazido pela Wallace Farmer, precursor da luz elétrica, e o ketchup, do Heinz. Essa sala reúne um acervo relativo ao primeiro reinado. Ela vai de Dom Pedro I até a abdicação dele em favor de seu filho Dom Pedro II. A independência do Brasil em 1822, às margens do Ipiranga, em São Paulo, Pedro I e sua tropa que acompanhava São Paulo declaram
o Brasil não mais colônia de Portugal. Era preciso ter uma Constituição finalmente nacional, uma Constituição brasileira. Em 1823, os deputados assinam nesta mesa a Constituição de 23. Pedro I, já imperador do Brasil, ao fundo o Outeiro da Glória e o Rio de Janeiro como já uma nação brasileira. Em 1831, nessa mesa, Dom Pedro I assina a abdicação em favor do seu filho Pedro II. Esta é a tela a óleo que é o retrato oficial do noivado do imperador Dom Pedro II com a imperatriz Dona Teresa Cristina. Dom Pedro, ao receber o quadro, aprovou a noiva com a qual se casou por procuração no mesmo ano. Mas dizem que quando Teresa Cristina desembarcou no Rio de Janeiro, Dom Pedro quase caiu para trás e até cogitou anular o casamento. Na Sala das Joias, um dos destaques é a coroa criada especialmente para a coroação de Dom Pedro II quando tinha ainda 5 anos de idade. Coroa imperial de Dom Pedro II, em ouro, tem 639 brilhantes, 77 pérolas e pesa aproximadamente 2 quilos. Temos nessa vitrine a aliança de casamento de Pedro I com Dona Amélia, sua segunda mulher, que é uma aliança tipicamente portuguesa, em que ela trabalha com o elo. E esse é um colar extremamente importante para o Brasil, não como uma joia, mas pelo significado que ele tem, porque são 19 esferas armilar, representando as 19 províncias brasileiras à época. Quando se fala de escravas, sempre pensamos e nos remetemos às escravas como maltratadas, mal arrumadas ou sem joias. Para a surpresa de quem chega nessa vitrine, é ver que as escravas também possuíam as suas joias. Passando para um outro lado de joias diferentes de outros modelos, outros materiais, temos em destaque o colar que a Marquesa de Santos recebe de Dom Pedro I, então, seu amante, acompanhado de um bilhete, no qual o bilhete ele pede que ela use este colar à noite na apresentação de um teatro, o qual ele também vai estar presente. Esse cofre de porcelana e bronze foi presente do rei Louis Philippe a seu filho François d'Orléans por ocasião de seu casamento com a princesa Francisca, irmã de Dom Pedro II. Esse é o traje majestático usado pelo imperador Dom Pedro II na abertura e no fechamento da Assembleia Geral. Esse colar da Ordem da Rosa, esta ordem, é criada para o casamento de seu pai Pedro I com a sua madrasta, Dona Amélia. E ele traz a banda em azul da Ordem do Cruzeiro do Sul, também criada por seu pai Pedro I. Essa foi a pena com a qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertou os escravos e propiciou transformações profundas no Brasil. É muito bonito. Eu não me canso de vir em ver. Fiquei bastante sensibilizada, por exemplo, de ver a pena em que a Lei Áurea foi assinada. Achei isso muito lindo e resgata. Adorei aquele quadro lá onde Teresa Cristina casou por procuração. Achei super diferente, me comoveu. O trabalho pedagógico desenvolvido pelo setor educativo do museu tem como meta produzir um conhecimento crítico e fortalecer os sentidos de identidade e cidadania.
Ele se chamava Francisco, ele levou o nome Zumbi porque ele era descendente de que? Da África. Vamos conhecer agora a Biblioteca do Museu Imperial? Ela fica aqui ao lado, nesse prédio anexo ao Palácio, e é especializada em história do Brasil, com ênfase no Segundo Reinado. Vamos lá? Então aqui estamos chegando na nossa biblioteca, que conta hoje com aproximadamente 50 mil títulos. Na Biblioteca de Obras Raras, podemos encontrar obras únicas, como essa obra aqui, olha, pertenceu ao imperador Pedro II, como vocês podem ver. Isso aqui é um álbum de pranchas feitos por Vitor Front, onde ele retrata o Rio de Janeiro, a família imperial. Vitor Front foi o primeiro fotógrafo a desenvolver um projeto de mapeamento e documentação do Brasil através da fotografia. Entre os anos de 1858 e 1862, ele teve um estúdio no Rio de Janeiro. As pranchas de Vitor Front podem ser encontradas em outras bibliotecas, mas essa caixa, esse álbum em couro, todo trabalhado, é uma peça única e foi feita para o imperador. Aqui também vocês vão poder encontrar outras obras importantes, como o livro de primeira comunhão da princesa Isabel. Aqui tem a dedicatória do professor dela a ela. É um livro de oração, né, que eu acho bastante significativo, uma obra bonita. Temos aqui o nosso livro mais antigo, um livro de 1567. Né, que está em perfeito estado de conservação, como vocês podem ver. Temos os diversos viajantes que estiveram no Brasil no século XIX, né, representando aqui o Brasil lá fora, né, que vieram em expedições científicas. Esse aqui por acaso, é um álbum do Rugendas, né? São pranchas lindas, álbuns raríssimos. Entre 1822 e 1825, Rugendas viajou por quase todo o Brasil pintando os povos e os costumes brasileiros. A biblioteca é muito procurada por pesquisadores do Brasil e do estrangeiro, por ser uma biblioteca que procura dar conta da demanda das pesquisas na área de história e arte. Temos acervos especializados em história da fotografia, né? Nós temos também periódicos do século XIX, coleções completas que retratam o cotidiano da sociedade nesse período. De volta ao palácio para conhecer como eram os quartos da casa da família imperial. No quarto da princesa Isabel, vamos encontrar uma simplicidade. Não vamos encontrar um quarto imaginado de uma princesa ricamente decorado. Basta prestar atenção na cama da princesa Isabel. Tamanho pequeno, uma cama de solteira, simples, apenas na cabeceira, a sua religiosidade, a Sagrada Família. Nessa litografia, acompanhada da sua irmã, ambas a cavalo, é uma cena muito vivida em Petrópolis. Elas passeiam muito a cavalo em Petrópolis e depois, mais tarde, sempre a princesa Isabel registra no seu diário os passeios feitos na companhia de sua irmã. Os berços que serviram aos dois filhos do imperador Dom Pedro II e de sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina. Os dois filhos homens são os primeiros, os primogênitos, nascidos e que morrem com um ano e pouco de idade. E falando das crianças, a gente mostra aqui o que todo mundo imagina, o imperador Dom Pedro II, sempre de barba, sempre idoso. Poucas pessoas conseguem imaginar um imperador criança e sentado ao lado de um tambor. E assim chegamos ao final do nosso programa. Mas fica a dica que vale a pena fazer uma visita pessoalmente. O Museu Imperial ainda tem muitas outras curiosidades que não tivemos tempo de mostrar aqui. Para quem quiser ter mais informações, acesse o site. E quem preferir, pode anotar o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu.
são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.